Vamos à nossa videoaula sobre cilindros e na próxima videoaula falaremos sobre cones. Então, começando a falar dos cilindros, vamos começar pela definição. Como vocês já viram nos outros polígonos, nos outros sólidos, que eram pirâmide e prismas, a gente começa com a definição, fala dos elementos, fala das propriedades que tem de alguns teoremas, né? Fala de algumas áreas, área da superfície, volume, e vamos fazer nesta videoaula isso para os cilindros. Começamos pela definição. Para definirmos os cilindros, temos alguns elementos. Temos um círculo, ou melhor, a região circular, como é comum vocês encontrarem nos livros, às vezes, quando fala região, estamos falando do interior. Então, temos já um círculo que tem o centro O e raio R situado num plano alfa. E um segmento de reta P e Q, não nulo, não paralelo, não contido no plano alfa. Temos aqui o nosso segmento P e Q. E, tendo isso, o cilindro é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a PQ, com extremidades nos pontos do círculo, ou seja, nesta região, e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Temos um plano alfa, como a gente sabe, quando temos um plano, dividimos o espaço em dois semi-espaços. E pego um desses semi-espaços e coloco todos os segmentos que partem dessa região do círculo e que sejam congruentes e paralelos ao segmento inicial. Então, temos aqui, pegamos um segmento aqui do interior e vai até aqui o extremo, pego outro segmento que vai aqui do círculo e vai até congruente a esse segmento PQ, isso, todos congruentes a esse segmento PQ. Então, o cilindro, ele é essa região, essa figura que estamos vendo, considerando o interior, ele é um sólido, não é só a superfície, tá certo? Quando se fala em cilindro, é a figura mais o interior dela. Agora, os elementos dos cilindros. Vocês já conhecem boa parte deles. Os cilindros, eles têm bases, duas bases. A primeira delas, uma delas, né, é esse plano, o círculo, e que definimos, que falamos que temos um círculo, né, na definição anterior. Aqui na definição a gente já tinha um círculo. Este círculo, ele é uma base, e temos o outro círculo, que é formado pelos outros extremos do segmento que originou. Esses dois são as bases do cilindro. Temos as geratrizes. As geratrizes, elas são o segmento correspondente, digamos assim, que tem uma extremidade na circunferência, né, de centro O e raio R, que originou o cilindro, e a outra no ponto correspondente da circunferência dentro de raio R. Agora, observe, ele é a parte que está, então, na circunferência e que vai até a outra circunferência, é o segmento paralelo, né, aquele segmento da definição. Os segmentos do interior não são geratrizes, são só os segmentos que partem aqui na casca, digamos assim, da superfície. Cada segmento deste é uma geratriz. Temos agora um raio. Antes, só uma observação, né? Quando a gente pega qualquer ponto aqui do círculo, da circunferência que originou o segmento, e pega vou voltar à figura anterior,
pego um ponto aqui e traço por este ponto uma reta paralela a esta reta dada, que é a reta que contém o segmento P e Q. Então, vou traçar uma paralela a esta reta. Vou traçar ela de modo a passar aqui pelo ponto inicial que eu tenho. Pelo axioma, pelo postulado de Euclides, existe apenas uma reta. Então, essa reta aqui, em algum momento, ela vai ter o comprimento exatamente da mesma forma que neste comprimento aqui do segmento. E, pegando todos esses pontos, a gente obtém a geratriz, tomando pontos aqui sobre o círculo. Ou seja, eu pego pontos aqui sobre o círculo, vou marcar aqui mais um ponto, e traço uma reta paralela àquele segmento lá da definição, e também congruente, e esses segmentos aqui que estão na figura de azuis são geratrizes. Temos também outro elemento, o raio, né? Como vocês conhecem. O raio, ele pode ser visto como o segmento que parte, qualquer segmento que vai do centro, vai até a borda, e também pode ser visto como a medida deste segmento. O contexto diz, né, se o material lá que a gente está estudando, se o professor, etc., está se referindo ao segmento ou ao comprimento desse segmento. Vocês vão encontrar essas variações aí ao longo do texto, ao longo dos livros. Isso. Na maioria das vezes é usado como a medida desse segmento, mas pode também ser visto como o segmento. A altura também é a mesma coisa, pode ser o segmento que parte, pode ser qualquer um segmento que parte, que vai entre esses dois planos que contém essas duas bases, ou pode ser a medida. O mais comum é usar como a medida, a distância entre esses dois planos. Falamos de distância, quem ainda quer ver um pouco mais detalhadamente como se define a distância entre dois planos, falamos da distância na aula inicial, antes de falarmos sobre os prismas, na videoaula, antes de falarmos sobre os prismas. Bom, falamos também da altura. A superfície lateral, como vocês devem imaginar, é a superfície, essa parte aqui da nossa figura, né? A parte, digamos assim, a superfície do cilindro, só que só a parte lateral. Outro termo também usado é superfície total. Superfície total é a superfície lateral, união com as duas bases. Alguns nomes, né, bastante intuitivos. Depois de falar dos elementos, vamos falar da classificação. Quanto à inclinação das geratrizes, temos dois nomes. Temos dois tipos e temos três nomes. Temos aqui o cilindro reto, também chamado de cilindro de revolução. Usamos esses dois nomes para nos referir à mesma coisa. Os dois querem dizer que esta reta, ela é perpendicular ao plano. Certo? Tenho aqui a reta, a geratriz é perpendicular, então esta reta aqui também é perpendicular, tá certo? E também aqui quando eu ligo o centro do cilindro, tanto da base superior quanto da base, ligar o centro, né, das duas bases, da superior e da inferior. Então, esses ângulos são ângulos retos. Por que também é chamado cilindro de revolução? Porque eu pego aqui um plano, pego aqui, na verdade, uma região, né? E se eu rotacionar essa região, vamos obter um cilindro reto. Mas os dois nomes querem dizer a mesma coisa. Reto ou de revolução se refere a cilindros que têm esse ângulo de 90 graus. E o outro é o cilindro oblíquo. Oblíquo, como vocês já viram, né? Quando temos aqui ângulos que são diferentes de 90 graus.
são a mesma medida, né? Esses três ângulos, então essa medida é diferente de 90 graus, a gente diz que o cilindro é oblíquo. Então, esse primeiro tipo de classificação, se ele é reto ou oblíquo, ou também se ele é de revolução ou oblíquo. E temos também um outro nome, uma outra classificação, é quando se o cilindro a altura, né, é o dobro do raio, que é o cilindro equilátero. Equilátero tem a ver porque se a altura é o dobro do raio, temos aqui, ó, esse polígono que marquei agora de azul, ele é um quadrado, né? Porque este lado aqui de baixo mede 2 vezes o raio, 2R, este segmento, e essa altura aqui também mede 2R, supondo que ele é equilátero, ou seja, a altura é o dobro do raio. Então, essa figura é um quadrado, ou seja, os lados são iguais, por isso também é chamado cilindro equilátero. Consequentemente, se ele é equilátero, temos aqui um outro fator que ele é reto, ok? Ou melhor, vou alterar essa parte, porque além dele a altura ser o dobro do raio, ele tem que ser reto. Então, é um cilindro reto, ok? Cuja altura é o dobro do raio. Ou também, como alguns livros definem, ele diz que essa seção meridiana, esse polígono que desenhei aqui de azul, esse polígono tem que ser um quadrado. Então, temos esses dois modos de enxergar, de definir o triângulo, o cilindro equilátero. A seção meridiana é um quadrado, ou seja, se é quadrado, este lado tem que ser igual a este, e ele tem que ser reto, não é isso? Então, temos aqui esses dois modos. É um cilindro reto cuja altura é o dobro do raio, ou que a seção meridiana é um quadrado. Dois modos. Visualmente, né, a gente já identifica se um cilindro é equilátero. Agora, o próximo assunto nosso que vamos ver é em relação à área lateral de um cilindro reto. Por que de um cilindro reto? Porque se o cilindro não for reto, não há assim, um modo, digamos, tão imediato de calcular. Possivelmente, em outros, com um pouco mais de métodos um pouco mais avançados, consegue-se calcular para cada caso, mas não tem, digamos assim, uma expressão tão bonitinha e tão simples como esta. Por isso, a área lateral e a área total são mais usados, assim, no nosso nível aqui da disciplina, para cilindros retos. Vamos fazer uma dedução menos rigorosa, no sentido que é uma demonstração mais visual, não igual aqui nesse primeiro caso. Vamos pegar o nosso cilindro e abrir ele. E, então, a área lateral do nosso cilindro, ela vai se transformar num retângulo. E, consequentemente, se é um retângulo, é a área da base vezes a altura. E vamos obter essa expressão para a área lateral. Porém, não se prova, não é uma demonstração rigorosa de que, ao abrir nesse sentido, a área vai ser igual. Vamos assim, atentar à questão vamos nos atentar à questão visual da demonstração, nesse sentido que ela é menos rigorosa. Nas referências, algumas delas da nossa disciplina, tem a demonstração rigorosa. Na nossa referência principal, que é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, mais à frente, em capítulos posteriores, tem uma demonstração rigorosa. Ele tenta usar aquela ideia de limite, só que sem falar em limite, porque esse livro ele é um intermediário, ele é para quem está começando aí na graduação ou está terminando o ensino médio. Então, ele não fala de limite, mas usa aquela ideia. Nas aulas de cálculo,
vocês vão ver um dos modos, né, usando integrais, e há outros modos de se obter volume, há outros modos de se obter áreas, usando integrais, alguma das aplicações de integrais. Muito provavelmente vocês vão ver isso ao longo do curso. Mas sem usar cálculos, usar o conteúdo de cálculo, vamos à demonstração mais visual. Como obtemos a área de um cilindro reto, a área lateral? Pegamos esse cilindro e abrimos ele. O comprimento desta circunferência, ele é, se o raio é R, o comprimento é 2πr. E a altura, se a altura é H, então a área desse retângulo, a altura desse retângulo também vai ser H. Portanto, a área lateral é base vezes altura, que é 2πr vezes H. Com isso, obtemos a área lateral de um cilindro reto. Agora, a área total é a área das duas bases mais a área lateral, a base superior e a base inferior. Então, eu tenho duas bases circulares, a área da base, então, ou melhor, essa aqui é a área lateral, tá certo? A área lateral. E a área das duas bases é 2 vezes πr ao quadrado. Portanto, a área das duas bases é 2πr ao quadrado. Vimos, então, as áreas laterais. Agora, vamos terminar vendo o volume do cilindro. Volume, usamos o princípio de Cavalieri. Como calculamos o volume? Para calcularmos o volume, a gente quer calcular o volume desta figura. A gente toma uma segunda figura, que é um prisma, lembrando que já calculamos o volume do prisma e obtemos que o volume deste prisma é a área da base vezes a altura. Então, aqui na nossa figura, o volume desse prisma é B2 linha vezes a altura, que aqui é H. Bom, agora, já no nosso caso, construímos o cilindro e o prisma com a mesma área da base, então, por hipótese, B1, aqui colocou linha, né, mas basta ter colocado B1, já era suficiente. B2 linhas. Aqui, essa figura está na referência principal no livro, que é a referência principal da nossa disciplina, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. Então, temos essa igualdade por construção, mas por construção, ou por hipótese, por construção. E, sabendo que é um cilindro, então eu vou usar o princípio de Cavalieri. Eu vou pegar aqui a altura, suponha que essa altura aqui desse plano superior até o plano beta, seja uma altura, como vai variar, a ideia de variável eu vou chamar de x. E vou fazer x variar de 0 até a altura que é h. Para todo x entre 0 e h, eu passo aqui um plano beta-x. E vou fazer esse beta percorrer de modo paralelo ao plano alfa, que contém as duas bases, beta 1 linha e beta diária, beta 1 linha e beta 2 linhas. Então, quando eu faço essa variável x vario esse valor x de 0 até h, eu obtenho aqui uma base, a área dessa base, suponha aqui que seja beta 1 linha, não ficou muito bom, vou chamar aqui de... Bom, vou deixar assim mesmo, sem a variável x, mas lembrando que quando o x vai variando,
essa base vai variando, porém a área dela não. Como é um cilindro, esta área aqui de vermelho também mede beta 1', como já está escrito aqui na nossa figura. E, além disso, pelo mesmo motivo, aqui por ser um cilindro, esta área também mede beta 1'. Do outro lado, por ser um prisma, essa área, ou melhor, esta área aqui de verde, tem o mesmo valor dessa que está embaixo, tá certo? Então, temos aqui por construção que beta 1' é igual a beta 2', então essas duas áreas marcadas de vermelho têm a mesma área, ou melhor, essas duas, o círculo e a seção do prisma têm a mesma área. Isso para todo x, é de 0 até h. Portanto, pelo princípio de Cavalieri, a gente conclui que o volume dessas duas figuras são iguais. Ou seja, o volume do prisma é igual a beta 2' vezes h. Então, pelo princípio de Cavalieri, coloca princípio de Cavalieri, ou Cavalieri, temos que esse é o volume do cilindro. Se colocar VC, volume do cilindro. E outro modo de, vou colocar, qual outro modo de se obter esse volume beta 2' vezes H? Usando este valor, vou colocar aqui embaixo. Usando esta igualdade, a gente tem então que o volume do cilindro é, trocando beta 2' por beta 1', é beta 1' vezes H. Não é isso? Portanto, beta 1' vezes H, como beta 1 é um círculo de raio R, beta 1' é a área da base, que é πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes H. Por isso, então, chegamos neste valor. Usamos o princípio de Cavalieri. Temos aqui a expressão para a área da base, não, melhor, para o volume, desculpa, do cilindro. Seja esse cilindro reto, seja esse cilindro oblíquo, não importa a inclinação. Agora, a área lateral calculamos apenas para cilindros retos. Em cálculos em disciplinas mais avançadas, uma das aplicações é calcular para outros, quando o cilindro tem a inclinação, isso pode, digamos assim, variar um pouco. Então, obtemos o cilindro usando o princípio de Cavalieri, construindo esse prisma, não é isso? E os outros passos foi usar aqui as manipulações. Então, primeiro, construir esse cilindro com essas áreas da base iguais, o cilindro e o prisma, depois usar o princípio de Cavalieri. Bom, esse é o conteúdo principal sobre prismas, e na próxima, sobre cilindros, e na próxima vamos falar sobre os cones, para terminar o conteúdo do bloco 3.